Eu venho falando de lentes manuais desde que esse canal começou. Mas por que fotografar usando lentes manuais se já existem lentes com foco automático? E como eu uso lentes manuais? Seja bem-vindo ao canal Fotógrafos que Dizem Ni. Eu sou o Vitor Coelho e hoje nós vamos falar um pouco sobre lentes manuais de modo geral, usando câmeras Canon sistema EOS. O que eu vou falar nesse vídeo vale apenas para as Canon EOS, para as que usam mount EF ou EFS, mas é válido de uma maneira geral para lentes manuais. Então vamos começar um pouquinho a falar sobre as vantagens e desvantagens de usar esse sistema. Praticamente a única desvantagem que a gente tem de usar lentes manuais é que o foco é manual. Óbvio. Vou falar um pouco então das vantagens, porque tem algumas grandes vantagens em usarmos lentes manuais. A primeira vantagem, a mais óbvia delas, é o preço. Lentes manuais são praticamente sempre mais baratas do que lentes automáticas. Salvo raras exceções, lente Leica, lente Zeiss, lente Voigtlander, mas de modo geral as lentes analógicas, as lentes manuais, são sempre mais baratas do que lentes automáticas, e muito mais baratas de modo geral. Outra grande vantagem que a gente tem é o caráter que algumas lentes específicas têm. Muitas lentes analógicas, por suas características de fabricação, elas costumam ter um aspecto que torna essas lentes únicas. Se vocês voltarem um pouco no canal, nos vídeos que eu já fiz, vocês vão reparar que a maioria das lentes que eu analisei até agora, elas têm uma característica especial, seja um bokeh diferente, seja uma renderização de cores diferentes, um microcontraste, alguma coisa. São lentes que dão um resultado que a gente não vai conseguir usando lentes automáticas, a menos que a gente faça muita edição e não faz sentido a gente pagar mais caro no equipamento para depois a gente gastar hora na edição e fazer ele parecer uma foto feita com um equipamento muito mais barato. Não faz sentido nenhum a gente fazer isso. Como eu dizia, essas lentes elas têm um caráter. Lentes como a Pentacon 50mm do primeiro vídeo, a 29mm, que é a que já está aqui, né, que eu já fiz um vídeo dela também. Lentes como as Meyer Optic Gorlitz, quase todas elas têm um bokeh muito legal. As Takumar também tem um bokeh bem bonito. Então, muitas lentes vão nos dar características únicas. E essa é uma coisa que pode ser o diferencial na sua fotografia. Eu tento fazer isso ser um dos diferenciais da minha fotografia. E até aqui eu acho que tem dado certo. Eu tenho conseguido fazer fotos que obviamente não inventam a roda, obviamente não sou o único que estou fazendo, mas pelo menos eu não estou fazendo aquilo que está todo mundo fazendo. Não estou fazendo o que a grande maioria das pessoas faz, mas os resultados eles têm um quê de diferente. Eu acho isso uma grande vantagem para mim e uma vantagem que eu devo a essas lentes analógicas adaptadas. Mas será que usar lentes manuais é uma tarefa realmente tão difícil, depende de um olho muito afiadinho? Eu devo dizer que não. Eu vou falar aqui então sobre as vantagens de usar lentes manuais em Canon, sejam elas analógicas, sejam elas modernas, mas manuais por algum motivo, e como isso pode ser facilitado. Eu vou falar então sobre Canon, então vocês podem retomar nesse vídeo que eu estou deixando no card aqui, que fala sobre o chip EMF. O chip EMF para Canon, ele faz com que quando você aponte a câmera para o seu assunto, se o seu assunto estiver em foco, a câmera vai apitar para você. Então com o chip EMF, se você estiver apontando a câmera para algum assunto, quando ela estiver em foco, ela vai apitar. Para que você ouça esse apito, primeiro tem que estar habilitado, obviamente, na câmera. Mas é o mesmo apito de uma lente de foco automático. Quando a sua câmera apita enquanto você está usando uma lente de foco automático, é sinal de que a câmera encontrou o ponto de foco. Ela procura o ponto de foco do mesmo jeito se tiver uma lente equipada com chip EMF. Esse chip EMF ele serve para enganar a sua câmera, para a câmera acreditar que tem uma lente Canon montada nela. Ela não vai funcionar se você estiver usando um adaptador que não tem esse chip, ou que esse chip não funciona. Se você está usando um adaptador sem chip, ou se o seu adaptador tem um chip estragado, você vai conseguir usar a câmera normalmente, você vai conseguir usar a lente normalmente, mas ela não vai confirmar o foco para você. Essa confirmação de foco é o que me dá tranquilidade de fazer meu clique sem ter que confiar nos meus olhos. Eu enxergo mal, eu já estou usando óculos, e fotografar usando um óculos é horrível. Então esse apito ele garante para mim que a minha foto está cravadinha. Se apito erra, mas lente com foco automático também erra, e nem por isso as pessoas deixam de usar. Então o que eu estou querendo dizer é que a maior dificuldade de usar uma lente manual, que é garantir que sua foto está focada, você tem a mesma garantia que você tem usando uma lente de foco automático. Isso não muda, isso não é um motivo para você não usar uma lente manual. O que você vai ter é uma perda de agilidade, porque se você está fotografando um casamento, a noiva está entrando, você não tem todo o tempo do mundo para acertar o foco. Então eu recomendo que você tenha bastante experiência antes de arriscar fazer algo tão importante, usando uma lente manual.
Eu mesmo penso duas vezes antes de fazer isso no casamento, mesmo já tendo bastante experiência usando lentes de foco manual. Se você nunca usou uma lente de foco manual, existe uma forma de você tentar descobrir como vai ser essa experiência para você. Você pode pegar uma lente automática, qualquer que você tenha, qualquer entre aspas, porque tem algumas lentes que vão fazer essa experiência ser meio trágica, como por exemplo a 50mm da Canon, a STM. O anel de foco dela, primeiro, não tem anel de foco, você tem que girar o elemento frontal mesmo. Qualquer coisinha que você mexe já mudou muitos metros no foco, então vai ser muito difícil conseguir um foco preciso usando essa lente no modo manual. Mas você já deve ter reparado que todas as suas lentes automáticas têm a sua chavinha AF e MF. Então, essa chavinha ela vai servir para deixar a sua lente no manual. Ela apita do mesmo jeito quando eu cravo o foco. Para apitar depende da configuração da sua câmera, mas na configuração padrão você vai apertar o botão do obturador até a metade, é o que normalmente as pessoas fazem para focar usando uma lente automática. Ou você pode fazer como eu, se sua câmera tiver esse botão, algumas câmeras mais simplesinhas, da tipo T3, essas coisas assim, eu acho que nem tem esse botão. Mas nessa câmera aqui, por exemplo, a 6D, ela tem um botão atrás dela, o último dos 3 botões, que é o AF ON. Eu uso esse botão, eu configurei através do menu da câmera, para que ele seja o meu autofoco. Então, ao invés de apertar até a metade, eu aperto esse botão. É muito útil para mim porque eu não preciso ficar refazendo o foco para cada clique. No caso das câmeras da Canon, nós temos uma outra forma, mais eficiente inclusive, de garantir que a câmera está focada. Eu não vou render muito sobre esse assunto, que é o Magic Lantern. Magic Lantern tem alguns vídeos já na internet afora que vão falar disso com muito mais propriedade do que eu tenho capacidade de falar. Se você se interessar pelo Magic Lantern, procure outros vídeos que falam sobre isso. Mas o Magic Lantern ele é basicamente um firmware, que é um programinha que vai rodar a partir do cartão de memória da sua câmera. E esse programinha ele vai liberar vários recursos que sua câmera é capaz de fazer, mas por motivos comerciais ou por limitações técnicas, o fabricante não deixa sua câmera acessar essas configurações. Para ficar num exemplo bobo, você consegue mexer no ISO de uma câmera da linha Rebel. Se você pegar uma T3i, T5i, essas câmeras todas, que o ISO ele vai de 100 para 200, 200 para 400, 400 para 800, não tem intervalos. E esses intervalos a gente encontra em câmeras um pouco mais modernas, da linha 2 dígitos D, tipo 50D, 60D, 70D. Eles já permitem intervalos de terços. Então, entre o ISO 100 e o ISO 200, eu tenho o ISO 125, eu tenho o ISO 160. E isso permite fazer um ajuste de ISO, um ajuste mais fino, mais próximo daquilo que a gente realmente precisa. É uma limitação que essas câmeras mais simples da Canon não permitem que você faça, só que não tem nenhum motivo físico na câmera. A câmera ela aguenta você. Não tem nenhum motivo para a Canon limitar isso, a não ser querer te forçar a comprar um equipamento melhor para poder conseguir fazer esse ajuste fino. O recurso que realmente interessa enquanto estamos falando sobre o Magic Lantern é o recurso do Focus Peaking. Focus Peaking é um recurso que você ativa. É como se fosse um filtro de Instagram que você aplica no viewfinder da sua câmera, e através desse filtro, você pode configurar ele de várias formas diferentes, mas a forma mais comum de ser usada é você deixar a foto toda preto e branco com pontos em vermelho. Quando o seu assunto estiver em foco, pontos em vermelho vão contornar o seu assunto, mostrando as linhas de contraste para te avisar, ó, está focado aqui. Isso é um problema para a Canon, porque a gente só consegue usar esse recurso no Live View, e no Live View chato de fotografar, né? Ficar segurando a câmera assim enquanto você fotografa, mexendo. Eu acho muito ruim de fotografar dessa forma. O que eu costumo fazer então é apontar a câmera, fazer o foco normalmente. Depois que eu tiro a foto, aquela prévia, aquele preview que a gente tem no Live View, quando você tira a foto, eu configuro para a câmera me mostrar a última foto que eu tirei e ficar gravada no Live View. E no Live View essa prévia ela já aparece para mim usando esse recurso do Focus Peaking. Então minha câmera ela aparece com tudo preto e branco e aquilo que está em foco fica os pontinhos em vermelho mostrando para mim que tem contraste ali. Então, para mostrar um exemplo disso, eu vou fazer uma foto aqui agora de uma câmera que está aqui do meu lado, só para mostrar como é que funciona esse Focus Peaking. Minha câmera está configurada aqui agora para deixar a imagem colorida mostrando os pontos vermelhos. Então, e na prévia ela aparece para mim os pontinhos vermelhos. Com isso, então, eu consigo saber que minha foto está cravadinha, eu sei que o foco está garantido. Você consegue usar sua câmera tranquilamente sem esse recurso. Esse é um recurso que eu ativei na minha câmera depois de muito tempo já usando as lentes manuais, depois que eu fui descobrir que existia essa possibilidade. Mas esse recurso ele é fantástico nas câmeras mirrorless. Então, se você tiver uma oportunidade de adquirir uma câmera mirrorless, ela vai ser muito melhor em todos os aspectos.
envolvendo lentes manuais. Primeiramente, você vai conseguir adaptar muito mais lentes do que com a Canon, porque tem lentes Minolta, lentes Leica, lentes Canon mesmo, só que Canon FD, entre outros sistemas que você não consegue adaptar em câmeras Canon EOS, que você consegue adaptar em qualquer mirrorless, até mirrorless da Canon também, por conta da questão da distância de registro. Se você não faz ideia do que eu estou falando, joga no Google distância de registro. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, mas tem a ver com a distância do sensor da sua câmera até o fundo da lente para gerar o foco. Existe uma distância mínima que ela precisa ter, que depende do fabricante. Com a Canon isso não dá certo, com o Nikon menos ainda, por isso que você não consegue usar lentes Canon em câmeras da Nikon, mas você consegue usar lentes da Nikon numa câmera Canon adaptada. E nas câmeras mirrorless, como o visor delas é eletrônico, o viewfinder é eletrônico, então esse focus peaking ele já aparece em tempo real. Na hora que você coloca seu olhinho aqui, o que o seu olho está vendo já é uma representação fiel de como a foto vai sair, se está subexposta, se está superexposta, entre todas as outras coisas. É praticamente a mesma coisa de usar o Live View, só que pelo visor, então fica muito mais fácil no viewfinder. E a gente vê esse focus peaking em tempo real também, então fica muito mais fácil garantir que sua foto está focada. Esteja você usando uma lente manual ou automática, mas com a manual fica muito mais fácil, fica muito mais confortável fotografar, e você fotografa com muito mais segurança de saber que seu trabalho está sendo bem feito, porque você está vendo em tempo real que a foto estava certa, você não vai ter surpresas na hora da edição. Esse foi então mais um vídeo que não foi um review de lentes, espero que vocês tenham gostado. É um assunto que eu acho que era interessante, especialmente para quem tem receio de usar lentes manuais, tem receio de comprar uma lente manual e depois ficar com um elefante branco. Fica a dica então, é fácil de usar, não é nenhum bicho de sete cabeças, você acostuma rapidamente. Se você estiver usando um adaptador com chip, se você estiver usando uma lente com chip, mesmo que seja uma lente nativa para Canon. E a melhor forma de você testar é se você tiver uma lente que possui um anel de foco um pouco mais longo, como por exemplo a 50mm 1.4, a 35mm, várias outras lentes. Eu acho que é só a 50 1.8 e a lente do kit, aquela 1855, que realmente são horríveis para usar o foco manual. Mas a maioria das lentes da Canon, elas têm um anelzinho de foco mais longo. Então se você fotografar usando o foco manual e ouvindo esse barulhinho que a câmera vai fazer, esse apito, para garantir que você acertou o foco, isso vai facilitar muito a sua vida. E você vai conseguir ir treinando, vai conseguir se acostumar. E quando você começar a jogar no Mercado Livre, jogar no eBay, jogar no LX, Marketplace, entre outros canais de compra, e você começar a perceber as lentes maravilhosas que existem para você comprar, e você comparar o preço das lentes automáticas que você vai encontrar e das lentes correspondentes analógicas ou manuais, você vai ver que você vai se sentir muito incentivado a começar a entrar no mundo das lentes manuais. Então por hoje foi isso, moçada. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado do canal. Então não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de deixar seu comentário, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não o fez. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.